Olá, seja bem-vindo, eu sou o Felipe França. Olá, seja bem-vindo, eu sou Gilmar Fessner e hoje nosso convidado é o Alexandre Ferro, um baita amigo que eu conheci aqui num grande evento chamado Expo Inovação, que diga-se de passagem, hoje nós estamos gravando, ele está acontecendo aqui na cidade. E o Alexandre ele tem um currículo imenso, né, principalmente ajudando, mentorando a muitas startups, são vários cases de sucesso. Né, e hoje a gente vai desenrolar um pouco aí nessa conversa para poder entender um pouquinho a mente desse expert, o que ele pensa, o que ele projeta e como, né, que ele pode estar ajudando até mesmo outros experts que estão aí do outro lado, pensando se devo empreender no digital, como que eu posso fazer para ganhar escala, como que eu posso fazer para fazer alguma coisa. Né? Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado do convite, né? Eu sempre gosto de vir aqui para Santa Catarina, né? Então, de novo, fez um ano, né, que eu conheci o Gilmar, conheço uma galera aqui. E às vezes a vida vai levando para alguns lugares, né? Conhecendo as pessoas, conectando as pessoas. Pô, e até é bacana, até é simbólico, né? Estamos aqui de novo numa semana do Expo Inovação, pô, cheio de projetos aí que o Gilmar me contou aí agora há pouco. E eu também, ele nem sabia dessa jornada, né? Que a gente está empreendendo já há algum tempo, né? As novidades aí com as startups, com as empresas, com os empreendedores também, né? Que empresas são feitas de pessoas. Eu tenho um carinho grande, né? Agradeço a Deus aí pela a gente poder fazer esse trabalho, né? E agradecer às vezes a família, que a gente fica rodando, né? Mas alguém cuida lá de casa e tudo Sim. mais. E realmente fiquei muito feliz de ter dado certo da gente bater esse papo. E parabéns pelo projeto, né? Que essa questão de se tornar um expert, né? O nome é muito bonito, mas assim, às vezes o que você tem que fazer para chegar onde tem que chegar, manter o foco, eu acho que é um pouco aí dessa jornada, né? Então, obrigado pela oportunidade de partilhar, né? Toda vez que partilha aprendemos um pouco. Sim. Gratidão. Não, perfeito. Até fazendo jus, né, o nome dos experts, a gente sempre diz que é de expert para expert, mas é o expert que está daquele lado falando com o expert que está do outro lado da tela, para a gente não ter essa pretensão toda, né? Nós estamos aí trilhando uma jornada. Então, faz um tempinho que a gente ficou de conversar, só que o Alexandre sempre me cobra que eu estou sempre desenvolvendo algum projeto, mas na verdade eu não sei como que ele consegue, né, estar em tantos lugares ao mesmo tempo, né? Mas da última vez que a gente tinha conversado, né, tava numa transição de sociedade, né? Era do projeto Atlas naquela época ou da estava iniciando a consultoria, exato. A consultoria. Mas conta pra gente como é que tá o teu momento agora, o que te traz novamente a se aproximar de Santa Catarina, Joinville? Legal. O que tá se passando agora? A gente vai onde o povo está, né? Mas de forma bem resumida, né? Eu gosto, a gente sempre tem uma história, né? Uhum. A gente estava falando um pouquinho agora, o Gilmar e a Lívia, né? Que veio aqui respirar um pouco o ar aí de Santa Catarina, que tem coisa que não dá para explicar. Mas eu sou do interior de São Paulo, depois acabei caindo lá, né? Na faculdade de tecnologia. E aí, lá, mesmo sem entender nada, acabei aproveitando as oportunidades. Depois fui para São Paulo. E ali trabalhei bastante, estudei bastante e muito disso eu já estava preparando para algo que veio depois. Né? Então eu fiquei aí 5 anos pulando de algumas empresas, né? Trabalhando no boom da tecnologia. Né? A galera abaixo de 25 nem sabe que não existia internet, essa coisa toda. Né? E aí o mundo não acabou nos anos 2000, né? Na época eu estava recém-casado, estava com a decisão de ir para o Canadá para aprender a falar inglês. Inclusive é uma dica aí, cara. Você precisa aprender a falar pelo menos o inglês para você viver um pouco melhor. E aí no início dos anos 2000, eu ia sair do país para falar inglês, aí aceitei o convite para fazer um trabalho que era 6 meses, mas aí eu fiquei lá 16 anos no banco Citibank. Por que eu gosto de contar essa história? Na época, eu não tinha noção de como eu estava sendo preparado e eu sempre gostei de fazer algumas coisas. É um pouco da característica, um pouco até o meu pai que gostava também de manter contato e tal. E hoje, nos últimos anos, né, pessoal, fala muito de competências comportamentais, soft skill, negociação, lidar com as pessoas, cara, e isso a gente vai... Sempre existiu isso. Todo mundo conhece alguém que o pai vendia queijo não sei das quantas e o filho pegou. E aí, respondendo diretamente a sua pergunta, uns 3 anos atrás, eu sempre tive uma conexão com Santa Catarina, né? Meu filho jogava tênis, ficou um tempo aqui, já dei consultoria aqui na região. E aí eu estava vindo encerrar um projeto numa empresa que chama Grupo W. Coincidência ou não, eu estou de novo trabalhando com eles, que eu já chego lá. E aí conheci o Wagner Giovanni e lá conheci Nova Park, agora conheci o ecossistema, né, de Joinville. A gente brinca sempre, a galera vem de fora, diz que vai descer para Balneário, para Floripa, entre Joinville não vai mais embora, a gente brinca direto. E aí eu conheci no 2022, fui no Expo Gestam, conheci a galera toda, e foi muito junto com um projeto novo, que era o Projeto Atlas, né?
que foi iniciativa do meu ex-diretor do Citibank, que ele fica nos Estados Unidos. Aí convidou a gente para participar dessa jornada, né? Eu e os antigos sócios lá da consultoria, que é ajudar as pessoas a desenharem carreiras gratificantes, né? E lá se foram 3 anos. Mas tudo começou em 2022. 2023 a gente estava por aqui. Gosto muito de vir para os eventos, né? Eu falo muito para as pessoas de experimentar, conectar, né? Igual a gente está aqui. Né? Agora há pouco eu apresentei a Lívia pro Gilmar também, saiu lá do Mato Grosso do Sul e veio para cá, já trouxe o Rafael, trouxe uma galera que não dá para explicar. E aí agora, nesse ano, Gilmar e Felipe, né? Eu tô fazendo mais um movimento de transição que eu chamo para carreira solo. Né? Então eu já vinha tocando muita coisa em paralelo e às vezes você tem que fazer algumas escolhas, qual é o foco, falar não para algumas coisas, né? E eu gosto sim de manter contato, tem algumas pessoas que de vez em quando vêm assim, eu chamo, né? Eu brinco sempre com o Gilmar, que eu sempre tenho que estar cutucando ele, né? Mas é muito natural. Aí nessa jornada, em 2024, nesse caminho de carreira solo, eu vou ter como advisor de algumas startups. Aí eu voltei para a área de tecnologia, mão na massa, de mentorar as empresas, que eu já fiz muitos anos atrás. Aí o Atas já está em velocidade de cruzeiro no B2C, e agora que vai pegar mais força no B2B, a gente está com mais de 80 mil pessoas, 82 mil pessoas que passaram pela plataforma. Quase 85% de satisfação com o resultado, e é um negócio muito gratificante você ajudar as pessoas a encontrar o caminho. É muito do que eu venho fazendo. E agora nesse ano, pessoal, surgiu uma oportunidade de voltar a mentorar algumas empresas de tecnologia. E eu vim aqui em março dar uma palestra da Univille com o pessoal lá da Noro Nanotecnologia e tal. E aí um pessoal lá de Itajaí, do Grupo W, que eu já tinha dado consultoria há 2 anos atrás, me chamou para ajudar eles a fazerem uma expansão de negócio. Eu tenho um bom relacionamento lá com ele. Aí nesses últimos 60 dias aí eu vim conectar a galera nos hubs de inovação, levei eles para o Summit, e aí eu estou revendo meus amigos, fazendo novos amigos, e aí estou muito focado nesse ambiente, né? E recentemente, inclusive ontem, né, e hoje à noite, quem estiver com a gente lá vai ver, junto com o Wagner Giovanni, eu assumi um desafio aí do conselho, né, de uma aceleradora de startup em negócios, né, que eu já está trabalhando aí há um pouco mais de 60 dias, então eu tô com o pezinho aqui em Santa Catarina. Ainda moro em Maringá, no Paraná, e viajo aí uma vez por mês, ou quando precisa, quando Deus manda, né? E aí você vai revendo os amigos, fazendo novos amigos, como o Felipe, e eu estou nessa jornada agora de carreira solo para impactar o maior número de pessoas a encontrarem, né, o seu propósito, o seu destino. Às vezes eles encontram, mas não sabem como colocar em prática, né? E mantendo dentro da estrada, né? Eu brinco sempre com as pessoas, né, de manter o foco é um dos desafios grandes nos dias de hoje, né? E não é nem cansativo, né? Então é um pouco disso aí que eu venho fazendo. E a última coisa, que é a novidade, que eu acho que o Gilmar também não sabia, né? Faz 1 ano, né, que a gente não se vê. Aí eu fui convidado para escrever um livro, né, um pouco sobre a minha história de... O meu capítulo é Quase Desistir dos Resultados. Pô, foi um negócio super bacana. Comecei também a dar alguns treinamentos, falar nas universidades e tudo mais. E agora, esse ano, aí, outubro, novembro, a gente está lançando o 2º livro, que é um projeto voluntário lá da África, Mentes Empreendedoras. E em breve vamos estar falando aqui. Inclusive, trouxe vários experts, muitos nunca tinha escrito nada, então meio que um facilitador, um catalisador, né? Inclusive um grande amigo meu, o Coronel Mauri Vieira, ele falou assim para mim um tempo atrás, cara, o ferro é um aglutinador de pessoas, né? Então eu acho que faz parte e a gente vai jogando dentro daquilo que você é bom. Por isso que eu gostei muito do projeto aí do Expert, né? Você vai se conectando e tal. E vamos, né, deixando um legado de alguma forma, né? Basicamente isso aí. É bastante coisa, mas é pouco. Oi, obrigado do presente aqui. Adorei a caneca. Bacana. Não, é interessante, né? Mais uma pessoa que é de tecnologia e que lida muito bem com pessoas, né? Como que é isso? Você está nos 2 lados e bem nos 2 lados. Pai, Felipe, é o seguinte, tem 2 respostas para... Você é de tecnologia, não? Mais ou menos. Durante muitos anos, inclusive tem 3 insights sobre isso. O primeiro é o seguinte, quando tu entra nesse caminho de tecnologia, mesmo que você não queira, se você não se mexe, tu fica para trás, né? Os dinossauros. Então a gente tem é um negócio meio diferente. Tinha muita piada alguns anos atrás, o cara da TI, o cara é nerd, não sei o quê. Só que se tem um cara
que tem que saber lidar com a diversidade, com pessoas, tem a galera que trabalha com tecnologia. Você pode lembrar desde pequeno, assim, né? Eu não sei a idade que a galera tem, o pessoal que está assistindo, o cara da TI, o cara olhava meio assim e tal. Então ele vai desenvolvendo então é um negócio meio doido, é meio até cultural, mas nos últimos, vamos pensar, 20 anos, com tudo que aconteceu, pô, a tecnologia transformou as nossas vidas, né? Como cliente, e hoje sim, alguém toca alguma empresa, toca algum negócio sem tecnologia. E no fim todo mundo teve que, ou por amor ou pela dor, a galera da geração X, por exemplo, né? Que é a minha geração, cara, pegou um pouco disso ali. A galera que veio depois, pô, a galera do meu filho lá são os nativos digitais. Minha filha então nem se fale. Então tem um pouco cultural, mas eu acho que isso vem... A segunda reflexão, cara, e eu já pensei muito nisso, quando no início dos anos 2000 eu fiz mestrado no Mackenzie, na área de gestão de pessoas. E a tese do meu mestrado era competências comportamentais em equipes virtuais de tecnologia. E eu fiz muita pesquisa, o que essa galera de TI tem, ou tem que ter, que consegue trabalhar à distância, que consegue... Não é todo mundo que dá conta disso, e não é. Inclusive a pandemia mostrou pra gente, é uma delícia trabalhar em casa, não sei o quê. Olha o problema que isso vem causando. E você viu o movimento agora? Sim. Então tem um pouco disso. E a terceira reflexão, cara, eu já encontrei muita gente, Felipe, que foi para a área de tecnologia ou por falta de opção, ou por oportunidade, e depois no decorrer do caminho, porque quem trabalha mais ou menos profissional, o cara está estudando, e ele começa às vezes a descobrir uma outra... Então, primeiro que o cara rala pra caramba, principalmente a turma aí dos anos 90, início dos anos 2000, cara, olha, tu aprendi uma linguagem hoje, na semana que vem já estava desatualizada, né? E eu já encontrei muita gente que acabou assim, que foi para essa área de mentoria, de coach, de treinamento. Então, tem algo ali, cara. E se talvez não tenha uma resposta única, mas é uma verdade. E a resposta sobre a minha carreira, a minha vida, Felipe, é a questão realmente de eu investir tempo, grana, né, sangue, suor, ir lá para olhar para dentro de mim, para me conhecer um pouco mais. E voltando no passado, né, que hoje é um papo mais curto, cara, no meu terceiro ano de faculdade, eu queria muito falar inglês. Nem vou falar da minha professora de inglês que causou vários traumas, né? Eu sei que nem sei se ela está viva ainda, acredito que sim. E, cara, eu entrei numa faculdade pública só porque lá dava para estudar inglês gratuitamente. Fiz letras. Então eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite. Cara, aí durante aqueles meses, cara, porque você não tinha tempo nem para pensar, né, velho? Imagina, fazia o Nesp lá em Assis. E aí, cara, não aprendi a falar inglês. Que o professor, pô, era muito ruim. O professor era gente boa pra caramba, mas tu não aprendi. Cara, aí né, de conectar. Mas lá eu fiz teatro. Olhando pra trás, velho, tava na minha cara. E eu sabia que o meu negócio não era. O negócio é gente, né? E eu gosto mesmo. Então eu acho que assim, é um pouco o dom que Deus me deu, essa preparação. E mal ou bem, a gente vive em sociedade, a gente vive num mundo relacional. Então já era inconsciente, virou consciente, e a decisão, Felipe, que eu tomei, eu lembro o dia, foi junho de 2004, depois do mestrado, que os caras queriam me forçar a barra, depois ler muito livro do Jim Rohn, Brian Tracy, Napoleão Hill, essa questão de propósito, qual é o seu projeto de vida, onde você quer chegar. Aí eu estava indo para o mestrado, eu falei sim para uma professora que eles queriam que eu defendesse uma outra tese só para concluir. Porque começou 25, só 6 terminaram. Eu era um dos 6. E dos 6, só 2 defenderam a tese porque eles precisavam para a carreira dele. Os outros 4 não fizeram porque você tinha que fazer diferente. Né? E aí naquele sábado, eu já estava quase 2 anos nessa de algumas perguntas que mexeram muito comigo. Né? Pô, tu faz aquilo que você sempre sonhou, você já tem um projeto de vida. E quem tem filhos, né, a pergunta que o cara fez, parafraseando de Ron, né, assim, o que você faz hoje, você recomendaria para o seu filho? E quem é pai sabe. Isso mexeu demais comigo. E aí eu escutando o áudio, cara, eu falei, quer saber? Eu já estava amadurecendo a ideia. Na partir daquele momento, eu parei, todo o meu tempo livre eu comecei a dedicar para ajudar as pessoas. Comecei a ajudar a galera a trocar de emprego. Então um pouco dessa minha jornada, e a gente nunca para. Para de aprender, para de estudar. Eu estava conversando hoje de manhã com a Lívia, que a gente trouxe para conhecer aqui. Ontem estava com o Wagner, a galera, eu estava falando um pouquinho desses últimos anos. Né? Há 3 anos atrás, quando o Maurício me convidou para ir para a startup, eu tive que também me desafiar, voltar a estudar,
voltar a montar times de tecnologia, então é o todo momento. Agora, se você para, então eu acabo juntando uma parte, vamos pensar assim, dons, né? O talento, a vocação, que a vocação tem a ver com isso. As habilidades que eu acabei sendo, principalmente lapidando na área de tecnologia, né, de atender os clientes, né? Tem até uma brincadeira que o pessoal fala assim, só tem 2 áreas que a gente chama o cliente de usuário. Na droga e na tecnologia. Então foi uma decisão muito consciente e agora eu estou justamente dando mais um passo e com alguns cuidados, né? Inclusive estou atrás de uns experts, né, igual o Gilmar, porque eu estou num projeto aí de alavancar mais usando a internet, né? Estou segurando aí desde 2017. Então um pouco dessa trajetória e é muito leve para mim. E a gente sempre tem que estar evoluindo de alguma forma, né? Baita. Eu tenho aproveitar o seu Aproveita tempo. Você, vai lá. Aproveitar o seu tempo ao máximo aqui. 2 perguntas em uma, mas que eu acho que elas são relacionadas. Você falou que seu propósito hoje é ajudar pessoas a se acharem, se encontrarem. Isso é para carreiras, pessoas que são CLT, por exemplo, empreendedores, empresários, ou startup, ou ambos. E aí dentro disso, como que é o desafio atual? Qual que é o maior desafio? Como que é? Porque às vezes você tem aí desafios que são de caráter técnico e às vezes você tem desafios que são de caráter comportamental. A gente está vendo aí o crescimento de problemas emocionais, está todo mundo hoje com problema e tal. Como que está isso hoje? Perguntas boas, hein, cara? Mas eu vou me comprometer o seguinte, quando for publicar tudo, eu vou mandar lá umas referências que vai ajudar muita gente, inclusive trazendo dados atualizadíssimos sobre o momento atual, o que está acontecendo com o mundo em geral. Vou começar pela segunda pergunta. Muita gente, mais de 80% das pessoas, eu vou ser bem um pouco mais conservador. Todo o nosso sistema de educação, não só no Brasil, no mundo inteiro, tem muitos problemas de formação. Desde ali, começa no ensino fundamental, segunda parte do fundamental, a hora que entra no ensino médio, eu chamo isso de estruturador. Vem mudando, mas é muito pouco. Aí quando o cara chega ali para escolher uma profissão, a maior parte não tem a mínima noção, porque a gente amadurece por volta dos 25, 30 anos. Então esse problema já vem há muito tempo. Então isso já era complicado. Nos últimos anos, com globalização, impacto da tecnologia, a pandemia então expôs muita coisa. Então isso que você tocou, que é uma das coisas que me move muito, a saúde mental da galera. Então realmente isso é muito preocupante. Os caras estão meio perdidos, as empresas não sabem como lidar e a turma está com vários questionamentos. Tem um dado do Gallup, agora desse ano, 85% das pessoas que trabalham no mundo não gostam do que fazem. Então, só indo para os fatos. Então, assim, respondendo essa pergunta, assim, serve todo mundo, CLT, empreendedor, funcionário público, o que eu estou falando de pessoas. Pessoas que teve uma história, que teve uma criação, que teve muitas influências. Então, todo mundo tem que buscar um apoio. Dificilmente, eu nunca encontrei ninguém que se resolveu sozinho. Então, esse processo, ele tem que ser sozinho. Só que você pode ir buscando ajuda. Então, assim, serve para todo mundo. O que eu fiz recentemente, assim, você atender 1 a 1, às vezes você não impacta muita gente. E eu adoro atender. Eu atendo pessoas assim que Deus coloca na minha vida e que eu não tenho que cobrar nada. Que é uma partilha. E tem algumas pessoas que eu acabo fazendo. Também atendo, por isso que a gente chama de mentoria de alta performance, voltada para negócios, né? Por exemplo, o Felipe é funcionário de uma multinacional, e está querendo pensar no próximo passo da carreira dele, porque tu é consumido pelo ambiente. É um cara que eu posso ajudar ele trabalhar nele, quais são os seus pontos fortes, soft skills, competências comportamentais, competências cognitivas que você já consegue identificar desde cedo, e de repente, cara, é só uma questão de ajuda e tu consegue crescer, porque a gente não pode parar de crescer. Então serve para quem está trabalhando, porque muita gente sabe, larga a CLT, rasga, não sei o quê. Não é assim, você pode empreender dentro do seu trabalho. Só que um dos grandes desafios, aí respondendo você, cara, as pessoas têm pouca vontade para mudar. Ou a gente muda por amor, hoje a gente muda pela dor. Eu vou dar um exemplo, cara, que tu não vai esquecer nunca. Volta no passado, as pessoas que você trabalhou e tudo mais, a maior parte você não mantém mais contato. Né? Não é verdade? Verdade. Aí tu fica lá, trabalho, não sei o que, tal, quem tem família, o cara não gasta, às vezes, um tempo
fica horas às vezes no celular, mas não lê o livro, não vai numa palestra, não vai no evento. Às vezes não lê um grande camarada seu que mantém contato. O mundo está levando você para isso. A gente está no piloto automático, cara. Sim. Então hoje o maior desafio de fazer um trabalho desse é saber se a pessoa está realmente interessada em passar pelo processo de mudança. Pelo menos começar. Então, para mim, esse é o tanto que eu desenvolvi várias técnicas que eu aplico até hoje. E o Gilmar passou por isso, a Lívia passou por isso, que eu chamei de filtro de interesse, que é onde as pessoas, de cada 10 pessoas que pegam meu contato, hoje era uma, agora 2 está me procurando. Aí quando procuro eu sempre tento contribuir com algo. Mando lá uma análise de perfil para o pessoal se conhecer um pouco mais, conecto num canal interessante, alguma coisa assim. Para mim, Alexandre, esse é o maior desafio, cara, e eu já testei muito. A minha esposa trabalha com mentoria de hábitos saudáveis também, as pessoas se cuidar e tudo mais e tal. É a mesma coisa. Poucos querem mudar de verdade, porque é muito mais fácil ficar como está, ficar na mesmice, né? A antiga corrida dos ratos. Então, para mim, hoje esse é o maior desafio. Por isso que a gente tem que ficar se vigiando o tempo todo, né? Basicamente isso. Não sei se eu consegui responder aí. Sim. Até tô falando, eu tava lembrando uma situação, né? Igual a pessoa que sempre quer emagrecer e tudo mais. Ela fala assim, vou fazer uma dieta, né? Nada adianta se a tua mentalidade não tiver formatada para isso, né? E da carreira também, né? Não adianta ter só habilidade técnica, ser excelente naquilo, se a tua mentalidade não tiver orientada para mudança, para aquilo que realmente quer. Tem que trabalhar o todo, exatamente, né? É que hoje tem os nomes bonitos, principalmente no Brasil, os caras marketizam tudo. Seu né? mindset. Mas falando um pouco de trabalho, tudo, né? Hoje o pessoal sempre fala assim, contrata pela parte técnica e demite pelo comportamento. Mas o que a empresa está fazendo para cuidar disso? O que você está fazendo? Que até, cara, está muito maluco esse mundo aí. Eu estou agora fazendo esse trabalho com a galera do Grupo W, né, que é um pessoal bem especial, eles vão estar aí hoje aí também, e que é uma galera de tecnologia, que é um pessoal desafiado, mas são muito bons. Então, se você não consegue, se os donos não têm querendo de valorizar isso, não é só da boca para fora. Inclusive tem um termo novo que saiu esses dias, né, eu não vou falar o termo em inglês que eu corro risco de errar, mas não tem uma tradução para o português e diz o seguinte, a empresa faz de conta que cuida da saúde mental do funcionário. É tipo um fake, sim, porque é bonito, sim, entendeu? Sim. Então tem muito disso, você tem que ter olhado o ser humano como um todo, né? Tanto que está crescendo muito aí, saúde integrativa, né? Porque hoje na medicina está evoluindo, na empresa a mesma coisa. E se as empresas não começarem a se adaptar, e não adianta também tu ir lá empreender, vai que resolver os seus problemas, você só muda o problema de lugar. Para mim é a decisão de mudar, porque a decisão vem antes da ação. Sim. Entendeu? E é uma jornada, todo mundo deve ter passado por alguma coisa, né? Sim. Então eu acho que é um pouco disso. E se a gente consegue pelo menos contribuir no processo, e eu também aprendi a lidar com a frustração, que às vezes a gente olha para uma pessoa e já vê ela muito melhor, só que as pessoas não conseguem enxergar. Aí entra numa outra área, que é para uma outra conversa, né, que carrega ali traumas emocionais, criação, infância, essa coisa toda aí e muitas vezes nos atrapalha. E hoje tem muitas opções de ajuda, né, pessoal? Que é outro desafio, Felipe, dessa galera nova aí. A gente é condicionado a não mostrar fraqueza. Homem, mulher, tudo isso é uma falácia, de verdade. Porque no fim, cara, a vida é uma só. A gente passa aqui uma vez só, e é muito triste, né, tu passar por aqui e de repente não deixar uma marca. E deixar um legado, não é o legado do fulano, do ciclano, é deixar, né, algo que fez bem para a vida de alguém, como está na Bíblia, né? Se você Sim. salvou uma vida, já valeu a pena ter nascido, né? E você se situar sem tudo isso daí é um desafio, mas é possível. Por isso que eu falo que as pessoas de bem se juntam. Mas aqui, ó, Sim. olha que bacana. Sim, perfeito. Agradecer demais o seu tempo. A gente sabe que sua agenda está super apertada e obrigado por ter aceito mesmo com pouco tempo. Mas queria aproveitar, a gente sempre tenta explorar ao máximo, né, do convidado. Assim, aproveitar, se você tivesse que dar aí 1 a 3 dicas para empresários, empreendedores que estão te ouvindo, de coisas que eles precisam fazer. Ó, isso aqui você não pode deixar de fazer para ter sucesso na carreira aí, como você tem orientado muitos profissionais. O que você deixaria aí para eles? O Felipe tá só com as perguntas fáceis, né? Mas a gente se compromete depois, a hora que tiver. Eu sei que o programa tá super top aí, fiquei super feliz. Mas assim, o que eu costumo falar, inclusive isso tá uma vez num artigo, no livro, eu digo o seguinte:
não tem um caminho único para você ser bem sucedido. E uma das coisas também que você falou de sucesso, né? Às vezes o sucesso para você é diferente para o Gilmar, diferente para a Lívia, é diferente para mim. E muita gente, principalmente no Brasil, atrela sucesso a só sucesso financeiro. Sim. E aí uma das coisas que eu gosto de partilhar é assim, cara, nenhum sucesso no trabalho justifica um fracasso dentro do lar. Porque para mim o sucesso é você ter uma família. Quando eu falo ter uma família, é valores, princípios e tudo mais. Mas em linhas gerais, qual é o... Porque não tem atalho, entendeu, Felipe? Eu falo que o primeiro passo, cara, você tem que dar uma... Dentro dessa correria, encarar de verdade o momento que você está. Então, é você parar. Então, seria, é o autoconhecimento. Você vai ler, vai conectar com alguém. Mas você tem que ter coragem de olhar para você. Parar de sair do ritmo, né? Uma vez que tu fez isso, aí você não precisa terminar isso para começar. Aí, segunda coisa... com o resultado dessa avaliação, e aí você começa a se colocar em ação, mesmo sem ter tudo planejado. Se você é um empregado de algum lugar e quer, de repente, empreender alguma coisa, pratica o empreendedorismo, vai aprender algo alinhado com as suas competências, que a galera você adora ir num restaurante, vou lá, quero abrir um restaurante. Então você, esse segundo passo, baseado no resultado do primeiro, começa a experimentar algumas coisas, né, se conecta com algumas coisas, mas aquilo que tem sentido para você, porque todos nós nascemos para fazer algumas coisas e nem todo mundo é bom em tudo. E o terceiro e último, né, já que é só 3, se coloque em movimento, nunca pare de estudar, conectar as pessoas e tudo mais. Não tenho tempo, tempo é igual para todo mundo, gente. Não existe falta de tempo. Isso aí são prioridades equivocadas. Como dizia lá o Einstein, tem uma frase nessa linha. E de vez em quando faça isso, né? Ok? Depois a gente deixa as referências lá, tem um roteirinho lá que eu dei que a galera curte, né? Nossa. E aí quando eu for publicar, eu deixo lá o link para a turma também, uma ferramenta de autoconhecimento bem interessante, eu acho que pode ser muito útil aí para todos vocês. Até interessante, né? Quando o Alexandre fala assim, né, em se conhecer e tudo mais, né, essas análises assim, não é uma análise empírica, né? A própria ferramenta, né, que o Alexandre ele acaba mandando para o pessoal, é uma ferramenta que tu encontra, não seria um compilado, né, mas tu encontra várias áreas de técnicas, sim, né, dentro dessa ferramenta, onde tu vai respondendo, né, vai trabalhando contigo mesmo ali e no final tu acaba tendo um resultado, né? Até mesmo uma das partes, para quem está vendo entender, até mesmo tem a parte das 5 linguagens do amor lá dentro da ferramenta, né? Onde tu entende como que tu se comunica com a tua família, com o teu trabalho e como tu gosta ou tu tem a melhor percepção de comunicação contigo, né? Isso salva vidas, salva casamentos, relacionamentos, sociedades. É verdade, não, perfeito. Beleza? Beleza. Eu tenho uns minutinhos assim, né? Por favor. O Alexandre, quando eu conheci ele, né, o cartão de visitas dele foi pequenas empresas, grandes negócios, né? Daí eu lembro que na fala dele ele falou, tem muita gente que nem vai lembrar disso, né? Mas foi um dos primeiros cases, né? E aí dentro disso, né, tem essa parte das startups que tu esteve como advisor, como mentor, né? Ele fala um pouquinho assim, a startup que precisa da tua ajuda, né, na parte humana, ou as áreas que pode contribuir. O que elas podem esperar dessa tua contribuição, né, quando elas te procuram? Até foi bom você ter tocado nisso, né? É um dos assuntos que me trouxe para cá, né? Mas basicamente, assim, algumas coisas interessantes. Se você está rodando uma startup, eu sempre recomendo que você experimente ou participar de alguma ou tenha a sua própria experiência, que é uma jornada muito interessante. Hoje já tem os processos, tem as velocidades, tem as metodologias e tudo mais. Só que no fim, a startup também não deixa de ser um negócio, né? Que tem a ideia, que vai aí para o papel, vai para o MVP, depois você põe para rodar, depois traciona e depois escala. Mas a maioria para no meio do caminho. Então o que eu recomendo, assim, que é até uma excelente opção para quem quer experimentar alguma coisa, principalmente aqui no estado que nós estamos, Santa Catarina, né? Hoje você tem muitas possibilidades, né, de participar do ecossistema e tudo mais. Então as ajudas, o Gilmar, que é como se fosse, por exemplo, numa empresa, desde o plano, né, assim, pô, deixa eu ver se às vezes o cara tem só a ideia e não sabe pôr no papel. Então todo passo a passo, e eu não inventei nada, a estratégia é aquela, né, tem vários nomes diferentes, né, From Zero to Hero lá da Techstar, método certo, método isso, mas no fim é uma trilha. E nessa jornada, o que eu falo para as empresas, primeiro busca ajuda, segundo,
esteja apto e tenha humildade de aprender com quem já passou por isso, que é outra coisa que a gente avalia ali também. Então a gente avalia 3 partes: ou a pessoa, ou o time, ou a empresa, porque aí é que é um dos grandes erros. Eu acho que a startup é um negócio de fundo. Não, você tem que olhar isso como empresa desde o primeiro dia. E o terceiro, o produto ou o serviço, que às vezes ele pode mudar. Então a gente apoia para que ele erre menos. Entendeu? E depois que sobreviveu a primeira etapa, já vamos para a segunda vamos para a terceira, aí entra a área ali da operação, começa a tracionar, também apoia essa questão de montar time, busca de investimento, mas uma das grandes dores, eu posso até adiantar aqui, os 3 principais problemas que hoje a gente enfrenta, e não é eu que estou falando, é essa questão o cara tem a ideia, e acha que é o pai da ideia e não quer dividir com ninguém, é uma atitude muito... Sim. E às vezes o cara não está disposto a compartilhar. O segundo é a questão da incapacidade de gestão. Que às vezes o cara é bom no serviço, no produto, mas não olha como um todo. O terceiro é principalmente o time, pessoas e tudo mais, porque muita gente acaba tendo essa dificuldade de montar os times iniciais. Tem outros problemas correlatos, como assim, parte de tecnologia e tudo mais. Então, em linhas gerais, a gente apoia a jornada. Tem várias formas de fazer. É que quando eu entro como advisor, então dependendo, geralmente eu fico o cara ali da governança e tal, e alguns na área comercial. Geralmente eu cuido do CEO e da mentalidade da galera. Mas como eu tenho às vezes um pouco esse no comercial, ainda acaba saindo, né? E eu acabei nesses anos todos construindo também algumas ferramentas, não só aquela que você conhece, né, para gestão de pessoas. Então, uns dashboards, assim, gestão por indicador e tudo mais, é nessa linha. Sou voluntário aqui no Inova Park, né? Que tem um carinho, foi onde tudo começou. E recentemente agora eu me juntei aí com uma estrutura que é uma aceleradora de negócios e startup, né? Que a gente está lançando aí para apoiar as startups que são um pouco mais maduras, né? Sim. Justamente nessa maturidade, pelo menos de médio prazo, entendeu? Que a galera quer ir muito rápido e quebra no meio do caminho. Até um ponto que tu tocou, às vezes quando tu conversa com algum startupeiro, ele sempre tem aquela dúvida, né? Falo minha ideia para mais pessoas ou não falo para ninguém, guardo para mim, né? Eu acredito que assim, o segredo, a ideia não vale nada, né? O que vale é a tua capacidade de execução. O pessoal fala que o inferno está cheio de boas ideias, né? E até ninguém vence sozinho, Gilmar. É uma atitude, eu acho, você tem que ter alguns cuidados. Sim. Né? Com quem conversa, eu até oriento isso, né? Com quem você associa, né? Vou dar até um exemplo aqui, aproveitando aí esse projeto, por exemplo, aí que a gente está acompanhando com a Lívia, ela teve uma ideia um tempo atrás, escreveu, e o que ela faz ainda não existe, um pedaço. Não é com qualquer um que eu vou estar conversando sobre isso aí. Como tem algumas, né? Vou dar outro exemplo, na Atlas lá, quando foi criado, o primeiro documento foi o documento de patente. Então tem algumas... Né? Não sai aí. Entendi. Fala, mas a maioria, morre na largada. Entendeu? Mas deu para entender mais ou menos o papel. Essa informação é bem importante, principalmente porque a galera geralmente tem muita dúvida de, e aí às vezes não fala a ideia e aí não consegue atrair bons parceiros pro negócio, porque aí segura e morre com ele também, morre na largada. E se você não tem uma ideia que dá para escalar e tudo mais, né? Por isso que eu aceitei o convite de entrar nessa estrutura aí dessa aceleradora, né? Tem um grupo do conselho, tem boas práticas, gente inclusive que te desafia, então isso é muito legal para poder ter um pouco de escala, né? Porque aí você começar a cuidar, é igual eu cuidava das pessoas, se você cuida de um por um, consome bastante tempo, não é ruim. Agora as startups também estavam nessa, né? Aí eu acabei como propósito, aí juntando numa comunidade maior, então eu dividi para multiplicar, eu acredito sempre nisso. E geralmente eles igual as pessoas, né? A galera às vezes não quer passar pelas etapas, né? Como eu estava falando com você antes da gente começar a gravar, né? Tem muitos programas legais, mas dependendo da maturidade da galera, aí sim dá gosto, porque o cara vai mais rápido, né? Sim. Ok? E Alexandre, fala pra gente, pra galera, do que tu se define como expert? Tu é expert em quê? Eu brinco o seguinte, velho, que eu gosto mesmo é de jogar tênis, né? Cara, pra mim, quando vem essa pergunta, né, qual é o seu propósito, qual que é a sua especialidade, pra mim é essa parte de lidar com as pessoas, conectar com as pessoas. Assim, pra mim é igual o cara assim, que sabe o mecânico chega, olha o carro, já sabia se tá. Sim. Eu converso com alguém assim, cara, eu já enxergo no olhar, assim, como é que ela tá, se ela tá sofrendo, se ela tá triste. Eu não falo
tudo isso. Então, mas trazendo para o mundo mais normal, né, cara, eu acho que essa capacidade aí, essa expertise assim de lidar com as pessoas de maior diversos tipos, situações, né? Eu acho que a vida veio me preparando para isso, cara. E eu busquei, para mim, por isso que eu falo, é um dom que Deus me deu. Tive que aprender a separar a inteligência emocional de inteligência espiritual e nos últimos anos usar isso com uma certa... e sempre continuar aprendendo. Porque por isso que eu estou gostando da educação, que esse é o meu próximo chamado, né? Que eu acho que é para aí que eu estou indo, né? Quando você compartilha, quando você... E eu gosto muito de trabalhar com jovens, né? Que eu acho que ali você tem mais chance de ajustar as velas no início, né? Quando você está naquela... criando a sua identidade e tudo mais, né? Então é nessa linha, lidar com a galera aí dos mais diversos tipos, né? E um depoimento rápido para a gente encerrar aí. Eu trabalhei muitos anos com gente de todos os países, né? Indiano, chinês, pessoal da Inglaterra, argentino, venezuelano, e gente no mundo inteiro. E uma vez o meu ex-chefe, né, que hoje é meu sócio lá, o Maurício, né, ele falou assim, cara, o Alexandre é o único cara que consegue botar lá o argentino com o mexicano, que o corintiano e para um objetivo comum, cara. E eu acho que não é só competência minha, não. É isso que me dá até por isso que eu falo, quando olha que legal que aconteceu isso aqui. Então a coisa flui, né? E às vezes você fica na vida das pessoas por alguns minutos, por algumas horas, por alguns dias. Então é isso que me move, né? Eu gosto bastante disso daí. Nossa, perfeito. Então, beleza? Agradeço demais a tua presença aqui. Isso. A gente pôde gravar, né? Conseguimos um tempinho. Sim. Vamos gravar de novo, com certeza, né? Em breve aí. Vamos juntar uns 3 experts aí pra novos gente. projetos, né? Então, Obrigado. ficamos por aqui. E... Obrigado. Alexandre. Obrigado vocês, obrigado da Caneta. Deus abençoe a todos aí. Até a próxima. até a próxima. Valeu. Até mais.